Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Laai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bem,
Tem muitas coisas aqui nesse capítulo, eu quero apenas mencionar rapidamente, porque não é um estudo, né? Não é uma aula, mas só para a gente poder pensar rapidamente sobre algumas coisas. Primeiro, uma curiosidade, né? No início do capítulo 25, de que depois que Sara morreu, Abraão ainda casou com outra mulher, e mais, além de casar com outra mulher, ele teve concubinas, né? Pouca gente fala sobre isso ou sabe disso, mas Abraão teve outra mulher, teve outros filhos e teve concubinas, né? Não foi apenas Sara. Outra coisa aqui, ele foi sepultado no mesmo lugar que Sara, né? Na caverna de Macpela. Então, uma outra curiosidade aqui, ele ter sido sepultado no mesmo lugar que Sara. Aqui diz que Isaac e Ismael sepultaram Abraão. Eu não sei se isso daqui é apenas uma maneira de se falar, né, que ele morreu, ou seja, os seus filhos sepultaram os seus pais. Não sei se é um recurso linguístico ou se é literal, se realmente Isaac e Ismael sepultaram os seus pais. E é muito interessante, o seu pai. É muito interessante isso, né? Porque ambos tinham se separado, cada um estava num canto diferente, né? Já que Agar foi despedida com Ismael, mas pode ser que ambos tenham se reencontrado aqui no último dia de seu pai, né? Para se despedir. Muito interessante. Aí tudo bem, fala dos descendentes, fala de Ismael, o quanto ele viveu, e vai falar sobre os descendentes de Isaac. Aí vai falar o seguinte, que Rebeca, né, que a gente viu no capítulo anterior, né, ela era estéril, mas ela orou a Deus e Deus deu a ela a capacidade de ter filhos. E ela teve gêmeos, Esaú e Jacó. Ambos eram gêmeos, né, e eles parece que desde o ventre já brigavam. É muito interessante, Deus ali já estava falando com ela que haveria uma disputa entre os descendentes de cada um deles, que ambos dariam origem a dois povos, a duas nações, e que um serviria ao outro. E geralmente, aí vai falar aqui dos direitos de primogenitura, que Esaú, embora sendo mais velho, vendeu seu direito de primogenitura para Jacó. O que é isso, direito de primogenitura? Sempre os filhos mais velhos, eles eram abençoados de forma especial. Eles eram como se fossem líderes, né, dentre os seus irmãos, né, na sua família, né? Existia essa questão do patriarcado, do homem ser o chefe, encabeçar a família, mas também existia de em cada família os primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, os mais velhos, terem essa liderança, terem uma bênção principal em relação aos seus outros irmãos. Os pais abençoavam de forma especial os primogênitos e Deus, ele honrava essa bênção, Deus honrava essa tradição, né, que os pais tinham, né? Hoje em dia a gente vê que os pais nem abençoam direito os seus filhos, nem falam, não desejam nada, mas há muito poder, né? Mesmo nas palavras mesmo, quando a gente profere bênçãos aos nossos filhos, quando a gente deseja coisas boas, isso é muito importante, né? Não é só confissão positiva, não é isso, mas espiritualmente Deus abençoa, e a gente pode abençoar, pode orar pelos nossos filhos, mas nesse caso aqui a gente vê que Deus tinha um propósito diferente. Era o propósito que o mais novo fosse esse líder, tivesse, né, um papel diferente aqui de liderança. E nesse momento aqui em que Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó, Jacó era esperto, Esaú estava com fome, mas isso já mostra que a palavra que Deus tinha dito a Rebeca desde a sua gestação estava se cumprindo, né? Apesar da esperteza de Jacó, né? Do oportunismo de Jacó,
e também da falta de inteligência de Esaú de vender algo tão importante em troca de um guisado, né? De um cozido. Muitas das vezes nós trocamos o que é fundamental, o que é mais importante, trocamos valores, trocamos princípios, trocamos a nossa honra por tão pouco, por uma fome momentânea que dá e passa, por uma carência, por uma necessidade de resolver algo, e a gente negocia nossa identidade, negocia nossos valores, nossas bênçãos. Né? Não negocie, seja a sua família, seja uma qualidade sua, né? Seja a relação com Deus. Não negocie nada disso por conta de fomes momentâneas, que você hoje se alimenta e depois vai voltar a ter fome de novo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima reflexão.